qual a opinião de vocês a respeito das críticas em relação às obras de André Luiz? E ela também, a pessoa também pergunta sobre Memórias de um Suicida. O que a gente pode dizer, Jorge, Sâmia? Olha, no livro A Gênese, capítulo 1, no item 55, Allan Kardec diz que uma das características da mensagem espírita é que ela é uma mensagem progressiva. O que é uma mensagem progressiva? É uma mensagem que progride. No seguinte sentido, eu tinha um conjunto de verdades e amanhã eu posso ter um alargamento dessas verdades. Assim como hoje a gente pode ter novas descobertas espirituais e vai alargando, ou seja, a doutrina espírita ela não é um código fechado, ela está aberta para novas oportunidades, novas experiências. Então, quando Allan Kardec coloca que a doutrina é progressiva, é porque hoje nós temos um elenco de conhecimentos e amanhã podemos ter mais informações. Sendo que as informações que se somam, elas são informações que estão conectadas com as verdades iniciais. Não dá para a gente construir novas verdades colidindo com as primeiras. Então, quando Allan Kardec nos traz a revelação espírita, realmente a gente tem algumas informações na obra de André Luiz e na obra de Dona Ivone que não apresentam de maneira clara na obra de Kardec. Eu acho que talvez o ponto que estejam falando é sobre colônias espirituais, né? E aí você vai ver o seguinte, o livro Memórias de um Suicida foi recebido no período de 1926 a 1930, mas não foi publicado. Se tivesse sido publicado, a Dona Ivone teria sido trucidada, porque ninguém falava sobre hospital, sopa, lençol, cama, prédios. É totalmente surreal o que ela trazia em relação a que o movimento espírita da época conhecia. Então, a obra dela é produzida e não é publicada. Quando vem a obra de André Luiz, ela vem em 1944, em pleno período da guerra. A obra de André Luiz chega em 44 e a obra de Dona Ivone não tinha chegado. Somente em 55 é que a obra recebida em 1930 vai a lume. Então, ela chegou primeiro, mas ela foi publicada depois da obra de André Luiz, ou seja, antes de André Luiz, Dona Ivone já teria recebido informações desse tipo. E não são só eles, Manuel Filomeno, Otília Gonçalves, Irmão Jacó, Lourival Cefali. Existe uma quantidade imensa de autores espirituais que vêm trazer informações assemelhadas dentro dessa mesma perspectiva. Então, eles não constituem uma exceção. Mas para quem está incomodado com as cidades espirituais, eu recomendo pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 2, primeiro parágrafo, a parte final do primeiro parágrafo. Sam, eu estou sem livro aqui. Depois você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, vê aí. Alguém pega aí. Capítulo 3. Capítulo 3, item 2. Primeiro parágrafo, a frase final desse primeiro parágrafo. Capítulo 3 do Evangelho, item 2. Última frase do primeiro parágrafo. Só tem 2 frases. Leia. Olha, eu vou ler o parágrafo. A casa do Pai é o universo. Todas as diferentes moradas são mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Esse é o item 2. Só tem isso? Não, no primeiro parágrafo, sim. Agora, no segundo parágrafo, ele coloca
ele vai começar a falar das regiões do mundo espiritual. O E a última justo em frase. convívio com aqueles a quem ama, frui delícias de uma felicidade indizível. Também isso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Ok, stop. Lê a última frase. Embora há muitas Embora moradas. não circunscritas nem localizadas. Então, existem moradas do Pai que não estão nos planetas? É isso que está dizendo para mim? É. Então, se existem moradas que não são localizadas e circunscritas, elas estão aonde? Pelo amor de Deus. Acabou. Só isso. Está na obra básica. Existe uma regra que Kardec nos trouxe. A primeira regra é que a gente tem que ter o bom senso e isso nós, enquanto espíritas, não podemos abrir mão. A cada leitura, nós termos o bom senso. A nossa fé não é cega, é raciocinada. Um senso crítico é necessário, mas não uma crítica amarga, sem uma análise mais profunda. A segunda questão que queria colocar é que Kardec traz uma regra que foi infalível. Um conhecimento dentro da doutrina espírita se solidifica quando ele cumpre aquela regra da universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, sim, se eu leio um livro e só existe um livro que me traz uma determinada verdade que eu nunca li em lugar nenhum, então, eu primeiro preciso buscar o que dizem os outros livros trazidos pela espiritualidade que foram psicografados. Algum outro espírito em algum lugar fala disso também? Ou isso é a ideia de um espírito único? Então, quando nós vamos para as obras de André Luiz, por exemplo, né, que fala das colônias espirituais, nós temos inúmeros espíritos que nos trazem em dezenas e dezenas de livros mensagens idênticas sobre o local onde eles estão, por como foram amparados dos hospitais. Depois eu fui para a casa da avó, depois eu fiquei no lugar assim, que são, por exemplo, as cartas consoladoras de Chico Xavier, em que os espíritos que citam para as famílias como eles se encontram no mundo espiritual. Porque agora eu fui destacado para ir para a escola tal, agora eu posso sair do hospital e estou assim, à praça. E eles trazem essa realidade das cidades espirituais, colônias espirituais, como quiserem chamar. E não são espíritos desconhecidos. As famílias estão vivas, esses jovens, esses adultos, até crianças que desencarnaram retornam. Essas pessoas assinam, essas cartas, a caligrafia bate, a assinatura bate com os documentos que a família mostra e eles trazem notícias semelhantes às que são trazidas por espíritos como André Luiz, que vocês colocaram aí. Então, essa universalidade dos espíritos também precisa ser analisada antes que a gente parta para uma crítica gratuita, que tem o objetivo, muitas vezes, de colocar dúvida na cabeça das pessoas e faz com que a gente perca a essência do ensino. Porque a essência do ensino é o que esse livro me faz crescer? Qual é a lição que ele traz para mim? Para que eu possa me transformar, para que eu possa repensar, qual é o consolo que ele nos traz. E se tivermos alguma dúvida em algum livro que traz uma coisa diferente, absorvamos desse livro a questão moral, o ensino consolador, o ensino moral, e se é isso que a nossa razão pede em relação a algum livro, a gente deixa de stand-by sem precisar já sair criticando. Não, eu vou aguardar, eu vou ver se isso se confirma, eu vou ver o que dizem outras fontes. Gente, acho que é por aí. A gente também não pode esquecer que se nem Jesus agradou todo mundo, então a gente tem que conviver com essa diferença. Isso não pode impedir que a gente continue. Nós temos uma doutrina que
nos leva a uma fé raciocinada. E assim, e como a Sam acabou de lembrar, se tem algo que a gente ainda não consegue uma confirmação, que a gente aguarde, que a gente espere, né, dê tempo ao tempo. Mas o relato, por exemplo, de colônias espirituais, como o Jorge acabou de buscar lá no Evangelho, que às vezes passa batido pela gente, tá ali, ó. Antes mesmo da codificação, nós tínhamos autores também, se eu não me engano, na Europa, trazendo relatos, eu não me lembro o nome, né, agora, mas relatos. Como é? Repete, Jorge? Andrew Jackson Davis, Estados Unidos. Exatamente, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente ir com sabedoria, com a fé raciocinada, com calma, para a gente entender. Ah lá. Nossa vida no além, ele fala de várias experiências de quase morte. Experiências, inclusive, vividas e comprovadas que tudo que eles viram na experiência de quase morte conseguiu ser comprovado. Tem até um caso de uma pessoa cega, ela estava cega já há 10 anos, ou seja, ela teve visão 10 anos antes, então conhecia as cores, e quando ela passa pela experiência de quase morte, ela retorna, inclusive descrevendo e dizendo: o médico que estava comigo usava jaleco azul. Ela não tinha como saber isso, sendo cega. Entenderam? Então, eu aconselho a da Marlene Nobre, e ela vai exatamente vendo o que na experiência de quase morte essas pessoas de todos os lados do mundo, aqui Europa, Rússia, México, trazem. São espíritas? Hã? Eles são espíritas? Não. As experiências de quase morte são feitas por cientistas, médicos, inclusive muitos ateus, mas não espíritas, porque tem alguns do Brasil, mas Estados Unidos, Europa, Rússia, México, como falei, Japão. Desde 1960 fazem essas pesquisas, catalogam, tem muitos livros espíritos, e aí ela vai pegando as notícias, porque eu encontrei fulano, porque aí a gente estava no parque, e vão colocando os detalhes do que encontra no mundo espiritual, e ela vai comparando com as obras espíritas que falam do mundo espiritual. Vejam só, nessa EQM, e um dos itens da EQM é que eles falam do cordão de prata. Aí ela vai e mostra o espiritismo mostrando o cordão de prata. Entendeu? Então, ela vai fazendo essas comparações com a ciência. Nossa vida no além. Aconselho para quem quiser. Isso tem material maravilhoso, inclusive para palestras. Eu quero fazer agora uma contra-argumentação. Eu quero parabenizar a pessoa que fez essa pergunta, porque a gente nunca pode perder a criticidade do conhecimento espírita. Então, que nós mantenhamos acesa essa nossa atenção para que não sejamos vítimas de inovações psicodélicas ou de informações que colidem com a razão. Não, mas não. Então, vale a pena. Parabéns. A gente tem que ser assim mesmo, tem que ser bastante crítico. Kardec era crítico demais, e isso é importante que a gente nunca perca. Toda a mensagem da reunião mediúnica tem que passar pelo crivo da lógica, da razão, para que a gente possa realmente absorver isso como sendo uma verdade espírita.